Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e vocês convidados de outros estados, outros planetas, outras constelações. Estamos aqui para mais uma aula do Centro de Mídias, mais uma aula desse itinerário maravilhoso, espetacular, o Se Liga na Mídia, Observatório da Imprensa Internacional. Hoje, retomando a atividade 1, partes 1 e 2, vão ser duas aulas maravilhosas, retomando alguns elementos. Se Liga na Mídia é o nome do aprofundamento, a unidade curricular está na mídia, está no mundo. Somos o Observatório da Imprensa Internacional e não estamos sozinhos. Temos 4 componentes: Laboratório de Produção Jornalística, Observatório da Imprensa Internacional, sou eu. Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas de Experimentação, professora Mara Valéria, e a Criação e Comunicação Publicitária com o professor Josélio. Eu, professor Mauro Farias, do Laboratório de Produção Jornalística. Estamos todos aqui e hoje eu não estou sozinho, eu estou acompanhado da minha parceira de sempre, professora Tayana. Primeiro, professora Tayana. Olá, professor Mauro, é um prazer estar com vocês aqui. Já participei de algumas aulas desse aprofundamento e tenho gostado bastante, espero aprender bastante também. Aprender e trocar informações, porque hoje vai ser um assunto bem legal. Porque, na verdade, o que acontece? São 2 aulas de semana de estudos intensivos, estamos aqui hoje para isso. A ideia era propor o quê? Que você viesse aqui comigo para a gente dar um outro olhar, um frescor, sim, uma retomada, também. isso, retomada, né? Perguntar, eu pergunto para você, a gente troca informação. Certo. Só que na próxima aula, a professora Tayana vai estar sozinha. Olha, isso é legal, só porque a desafio. ideia é trazer mesmo outro debate, outro olhar. Olha o desafio. Então, faz assim, você quando baixar o material dessa aula, você vai perceber que nós começamos pelo final e depois fomos para o começo. Parece confuso, vai ser muito simples. Então, fica tranquilo, acompanhe essas 2 aulas de SEI, que você vai se dar bem, vai retomar elementos, vai aprender o que não aprendeu, vai lembrar o que não lembrou e vai ser legal, vai ficar bom. Então, agora. Então, professora Tayana, vamos lá então. Quais são os objetivos da aula de hoje, o eixo estruturante? O eixo estruturante aí é investigação científica e o objetivo da aula é refletir sobre os temas discutidos nas atividades 1 e 2, né? E ampliar, na verdade é na atividade 1, né, Mauro? Isso, atividade 1. Ampliar o vocabulário relativo a termos que ajudam a entender o mundo conectado da imprensa. Então, esses termos é que será o nosso grande ponto na aula de hoje. Então, o que acontece? Na aula em que eu tratei disso, eu fiz uma espécie de joguinho aqui com eles, professora. Eu fiz assim. Eu pedi que eles, a cada vocabulário que eu passasse para eles tentassem fazer na sala, pausassem e tentassem descobrir na sala o que era. Você não dava a resposta. Isso, se eles fizeram tudo direitinho, eles pausaram à medida que eu fui falar. Por exemplo, eu falei lá, fake news. Você pausava e quem sabe o que é fake news? Um aluno sabe, o outro não sabe, e aí eu falava, você liberava o vídeo. Será que tem alguém que não sabe ainda o que é fake news? A gente acha que não, aqui, enfim, mas pode ser que... Então, mas tem outros termos muito mais importantes, fake news está no meio. Por quê? Porque quando a gente discute imprensa, muitos termos que a gente trata são desconhecidos e são questões importantíssimas, novos desafios que são antigos, mas que se renovaram, porque com a internet, o que acontece? Tudo fica amplificado. Sim. Antigamente, se eu falasse uma fofoca lá no meu bairro, é horrível, é feio, é horroroso, mas fica lá no meu bairro. Ficava lá, agora... Quando eu coloco na internet... E é bom saber esses termos, porque eles vão pesquisar em vários jornais internacionais e conhecendo esses termos, fica importante, então, a importância de conhecer esses termos para facilitar o processo de observação de vocês, de pesquisa, né? Sim, e como é que eu fiz? Eu peguei como fosse uma dinâmica, né? Agora não, agora será um grande bate-papo entre nós e vamos retomar. Então, a ideia é que a cada termo a gente já se aprofunde um pouquinho. Eu já não conheço aí. Vamos pôr na tela primeiro? Olha só, você conhece esse termo? Informational Bubble. Informational Bubble. Lembra o que eu falei sobre isso na aula? Lembra? Se não lembra, vamos falar agora. Professora Tayana, você é professora de inglês também. Informational Bubble. Eu sei que é uma informação... Então, a grande questão é essa. Você é professora de inglês também. Eu também sou professor de inglês. O que acontece é o seguinte, alguns termos, eles são novos para nós mesmo, para quem fala inglês. Assim como língua portuguesa, alguns termos são novos, a tecnologia muda. Na verdade, esse termo aí, olha, não tem nenhuma vergonha de não saber, é bolha informacional, uma bolha de informação. O que acontece? O que é uma bolha de informação? Tá. Você costuma... eu falo porque eu faço isso.
Eu faço. Você costuma bloquear pessoas desagradáveis na internet? Na verdade, eu não sigo. Não segue? Não. Às vezes eu sou amiga, olha eu contando. Eu sou amiga, mas eu não sigo. Porque Ah, quando não começa sigo. a publicar muito sobre um determinado assunto, seja qual for, aí eu já me falo, não dá. Então, né? Amigo, não Isso dá. aí já é alguma coisa. Não seguir, bloquear, o que cria? Cria uma bolha, uma bolha é. de informação. O meu tem uma bolha. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa assim que todo mundo pensa igual a gente. Mas a gente queria que todo mundo pensasse igual a gente. Fala a verdade. E aí a rede social cria isso. Quem não quer? Com relação à informação, isso é um problema, porque às vezes a gente não se dá conta de que o mundo é diverso, existem Sim. vários outros pontos de vista. E isso até acaba causando um problema lá na frente, que é você se relacionar com pessoas que pensam diferente no seu trabalho, na sua escola. Isso, e uma coisa que a gente discutiu aqui, numa das nossas últimas aulas, é que faz parte da liberdade de expressão não só a gente falar, mas também termos variedade de informação. Lembra disso das aulas? Ter variedade de informação, ou seja, se você tem um ponto de vista A, B, C, D, E, você tem liberdade de imprensa, liberdade de informação. Quando você bloqueia, quando você fecha as informações na sua rede social, você se informa apenas com uma bolha, Sim. você não está tendo liberdade de informação. Ou seja, e quais são as consequências disso? Preconceito, né, discriminação, má informação, tudo isso. É bem complicado, porque a gente acaba fazendo isso no dia a dia, isso pode se aprofundar com o passar do tempo, né? Algo pra gente pensar, até pra mim mesmo. Exato, para nós, para mim também, eu bloqueio, eu não sigo, mas assim, é importante, como é que sai de uma bolha? O que eu bloqueio, o que eu não sigo, né? Ouvir outras pessoas é importante. E outra, se nas redes sociais eu costumo bloquear, acho que você também. A gente bloqueia, a gente não segue, todo mundo faz isso. Sabe o que eu acabo fazendo? No dia a dia, não. Eu sigo muito aquelas associações do bairro, sabe aqueles? Local. Verdade. Porque geralmente, por exemplo, eu sou da Zona Leste, então eu sigo um que é da Zona Leste. A notícia sai lá primeiro para depois aí nos jornais conhecidos, vocês já sabem. Isso aqui tem o nome. Jornalismo comunitário. Ah, esse aí mesmo. Então, Bem bacana. Quer ver outro termo que nós estudamos aqui? Clickbait. Clickbait. Clickbait, está na tela aí, ó. Clickbait. Nós fizemos isso com vocês, pedimos que vocês adivinhassem, expliquei a respeito. Hoje eu vou debater um pouquinho, bem rapidinho com a professora Tayana. Clickbait... Eu conheço, mas termo, não conheço. né? Legal, conheço o termo, mas não estou passando. Clickbait assim. Não vou trazer nada. Você já sei. Nossa, toda hora eu caio nessa. Tá lá, por exemplo, a atriz tal morreu. Ah, eu faço isso direto também. Clica. Ah, era isso mesmo. Aí você clica, morreu de rir com a piada de não sei quem. Aí você, puxa vida, né? Você clicou, que é uma espécie de chamariz para você clicar. Tem alguns sites... Umas notícias que quando você vai ler, não tem nada a ver com nada. Sei né? lá, já cliquei em várias. Jack Chan morreu. Saiu uma William Bonner, não sei o quê, pediu demissão. Uma coisa assim, mas não era nada disso. Aí eu fui lendo. E não tem nada. Nada. Jack Chan morreu. Aí você, pô, Jack Chan tá vivo, cara. Silvio Fica Santos vivo. morreu, já caiu. Nossa, várias vezes. Aí, qual é a lógica disso? Você clica neste link para poder o quê? O site, ele ganha por acesso. Quando ele faz um clickbait, você clica lá e ele vai ter muito acesso, vai gerar muita informação ali. Mas ele não vai te dar informação nenhuma, porque no final ele vai desmontar tudo aquilo, porque é mentira. Só que quando ele vai vender o espaço no site, ele fala, olha quantas pessoas acessam o nosso site. A desenciclopédia cai aí, Malta, viu? Você pega, você tem tipo o Wikipedia, né? Só que tem uma que é parecida com o Wikipedia, mas informa tudo errado. Mas é humor. É humor. Aí é humor. É outra coisa. É humor. Tá. O clickbait é proposital. Pra ganhar clique. Não vou falar nem que o objetivo é de gerar desinformação, mas gera. Sim. Gera. Como? O objetivo deles é fazer o quê? Gerar circulação no site. Tá. E isso acontece no vídeo do YouTube. Isso, eu ia falar exatamente isso. No YouTube você clica lá, tem uma frase, quando você clica não tem nada. É verdade. Ver, tá lá. Papa mata neném. Você, meu Deus, vou clicar e vai papinha de criança, tipo, matou de neném. Não, estou inventando coisa. Olha só, vamos lá, próximo. Echo Chamber. Lembra o que é Echo Chamber? Esse eu não sei mesmo. Nem lembro, não me lembro. O outro ainda lembrava assim de ter visto, mas... Echo Chamber é câmara de eco. Tá. Câmara de eco. E o que acontece? Essa É câmera assim. de eco? Nós somos o observatório da imprensa internacional. Sim. O que acontece? Um jornal aqui do Brasil, ele precisa se informar com notícias do mundo inteiro. Então, esse jornal aqui do Brasil, ele compra notícias de uma agência internacional. Ah, tá.
Aí vamos colocar o jornal A, ele compra notícias desta agência. O jornal B compra notícias desta mesma agência. O jornal C compra notícias dessa mesma agência. A rádio compra notícias dessa mesma agência. Quando você dá o Google, as manchetes são todas iguais, é isso? É uma câmara de eco. Você vai assistir, vai ouvir, vai ler e você não tem variedade de informação, porque tem uma câmara de eco. Todo mundo falando e replicando a mesma coisa. Só muda um pouquinho a frase, um verbo aqui, porque a estrutura todo da mundo... frase, mas a notícia é a mesma, né? Sempre acontece isso. Exatamente. Dá um Google para você ver, sai notícias todas iguais. Você assiste... não, eu vi a notícia no jornal da emissora A, vi o jornal da emissora B, então é verdade, porque ambos falaram a mesma coisa, mas ambos fizeram o quê? São compradores da mesma agência de notícias. Então, como é que eu rompo com isso? Como é que eu saio dessa câmara de eco? Isso é um pouquinho mais complicado. Porque como é que eu vou me informar sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia se não for por uma agência de notícias? Porque eles são especialistas nisso. É muito caro mandar um repórter lá pro leste europeu para poder cobrir o conflito. E perigoso. E perigoso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Essa é a câmera de eco. Tá. Complicado. Mais um, fact-checking. Fact-checking. Você conferir um fato. Isso. É isso, né? Porque tá ali. Fact-checking. Fact-check, você se preocupa com se as notícias que você está vendo... Você pensa nisso, professora Tayana? Penso muito. Se as notícias que você está lendo, elas são checadas, são rechecadas? Penso muito. E isso é uma coisa que eu penso muito, que eu procuro. Quando eu tenho tempo, que nem sempre a gente tem tempo, mas de verificar num site ou no jornal de uma outra extremidade, até do mundo mesmo, né? De uma visão oriental, né? Que a gente tem Ocidente e Oriente, não tem jeito. Falar que não tem, são dois mundos. Então, pesquisar lá no outro mundo como que está sendo tratado o mesmo fato. Sim, inclusive a gente vai ter uma aula aqui com a participação da jornalista Adriana Mabilia, da TV Cultura, e uma das perguntas que eu vou fazer para ela é sobre isso. Qual é o percurso que uma notícia faz? Como é que eu consigo medir a veracidade de uma notícia, a verdade de uma notícia, quando ela sai, sei lá do Japão, ela é traduzida para, sei lá, o alemão, depois para o inglês, depois para o português. Porque à medida que ela vai circulando no mundo, de tradução a tradução, de interesse a interesse, ela muda. Na literatura, né? Porque a gente pensa que acontece muito isso na literatura. Quando a gente é uma tradução da tradução, a coisa chega complicada aqui pra gente. Exato. Né? Imagina, eu vou ler Dostoiévski, que é russo, mas traduzido do inglês. Há um problema ali. Agora, quando a gente pega a notícia, é complicado. Tem até uma frase de literatura, né? Tradutore traidore. Tipo, tradutor é o traidor. Duas traduções, duas traduções. Mas imagina isso, uma tradução de um livro, a pessoa geralmente faz envolvendo anos, às vezes, né? Agora, a notícia é de uma hora para outra, tem que fazer. Então, isso aí é complicado, tem que pensar, né? Fact-checking é checar as notícias. Por exemplo, para evitar o que a gente estava falando agora há pouco, fake news. Quando você descobre, olha, por aí falar, Jack Chan morreu, peraí, eu vou fazer uma pesquisa, uma notícia, vou pesquisar em canais de informação, algum canal da mídia tradicional está falando a respeito, algum repórter de confiança, jornalista de confiança, que eu sei que tem credibilidade, está falando a respeito, então não deve ser verdade. Então espera, a gente tem esse senso de repórter, né? A gente quer falar, a gente quer dar o furo, a gente quer dar a notícia. Eu estou pensando aqui que como a gente tem tanto acesso hoje à informação, cada dia está mais difícil você obter uma informação de qualidade e um fato, né? Uma verdade. Está bem complicado. Uma verdade que eu falo assim, uma coisa comprovada, né? Que eu tenho mais credibilidade. São versões, né? São versões, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Eu estou olhando o mundo dessa forma. Mas o telefone sem fio está muito maior hoje. Por isso que checar a notícia, né? Então, existem agências de fact-checking, sabia disso? Sim, existem agências de fake news. Claro que sabia. De fake news, né? Existem escritórios só para produzir fake news. Fake news, né? Verdade. E existem escritórios de fact-checking. Ou seja, o jornal contrata a empresa que ele vai sempre olhar se aquelas notícias são verdadeiras para poder... Ou seja, pessoas especializadas nisso. Uma área de trabalho. Se eu tenho uma influência, né? Eu sou uma agência, alguém consegue bancar, publica essa notícia falsa aqui para espalhar tal sensação, tal situação. Destrói a empresa, cai mercado, bolsa de valores, isso é perigoso. Olha só, cookies!
Cookies. Cookies. O que é? Cookie. O biscoiteiro? Biscoiteiro. Não, biscoiteiro é outra coisa. Quando você É outra posta. coisa? Biscoiteiro é quando você posta na internet, na rede social, querendo aplausos, né? Querendo Sim, um prêmiozinho, né? então. Isso é uma gíria da internet. Sim. Você é muito biscoiteira na internet, querendo aplausos? Não, é porque é um fato que você sabe que aconteceu aqui no Centro de Mídias. Na primeira aula, ao vivo, uma aluna escreve assim, professora biscoiteira. Eu fui pesquisar, porque eu não sabia. Não sabia que era biscoiteiro? Eu não sabia. Nossa, não. Então, biscoiteiro não tem nada a ver com o assunto. Abrimos um parênteses na aula. Tá. Se você não sabe o que é biscoiteiro, causando. biscoiteiro é assim, você posta, igual eu fiz ontem, eu fiz um passeio e eu biscoitei. O que eu biscoitei? Eu postei na rede social atrás de um aplauso. Poxa, eu queria um prêmiozinho. Eu viajei também. Chique. A professora Tayana também viajou, postou. Paramos a aula agora, voltamos no assunto. Tá, Cookies. É importante o quê? Quando a gente entra num site, determinado site, ele pede assim, você aceita os cookies? Ou seja, você aceita receber determinadas informações? Não, aceita que ele cadastre você? Ai, que tonta. Aí quando você entrar de novo naquele site, ele vai saber que você já esteve por lá. Você colocou aquela bolacha, foi pelo meio do biscoiteira, mas enfim. Cookies, É o cookie. É aquela coisa chata que você quer ler uma página, eu vou explicar, agora bem não. Isso. É uma coisa chata que você quer ler a página, fica perguntando aquele irmão, você quer? Aí você acaba aceitando, se você não tiver paciência, mas não faça isso. Leia toda. Então, mas o que texto acontece? Gigante para escolher. Isso não. Mas sabe o que é bacana? Porque depois que você jogar num site de busca, ele, como você aceitou o cookie, ele vai direcionar você para aquela página primeiro depois. Eu não aceito tanto cookie, depende do meu Então, mas esse é um problema também, ficar aceitando o cookie. Porque, vamos lá, você fez uma pesquisa, aí você aceitou o cookie. Aí vai fazer uma outra pesquisa, ele vai dar aquele mesmo site do cookie como preferência. Acaba no final, você criando uma bolha, você indo para os mesmos sites. Você não vai pensar em outros sites diferentes. Entendi. Porque aqueles sites vão ficar preferenciais para você. Então, por exemplo, quando aquele site... o que acontece é o seguinte, toda vez que você entra na internet, é de graça, mas não é de graça. Você paga com os seus dados, com a sua vida. Ou seja, eles vão te dar propaganda. Então, quando aquele site que você aceitou o cookie anunciar alguma coisa, ou então quando você perguntar alguma coisa, aquele site vai ser direcionado para você. Ou seja, você está se moldando à internet, você está dando liberdade para eles te oferecerem coisas. Tomar conta da sua vida, é isso? É isso aí, verdade. Mas eu aceito o cookie porque eu não ligo não. Mas não é muito bom isso não. Depende do meu estado de humor. Cuidado. Branded content, isso é importante, olha só. Branded content. E aí? Não sei. Lembra, eu querido falar aluno? que eu não sei do que... Faz o seguinte, querido aluno, dá uma pausa aí, debata entre vocês, se vocês lembram o que é branded content, porque esse é um assunto muito importante. Vamos dar uma pausa aqui, vamos esperar. Internet. E aí? Digital marketing. Vou confiar que você deu a pausa. Volta pra gente, por favor. Vou confiar em você, você deu a pausa, debateu. Sabe por que isso é importante, tem que chamar atenção? Porque branded content é conteúdo patrocinado. É assim, você está assistindo o jornal... E no meio do jornal, eles começam a falar de um filme, e fala do lançamento do filme, e fala quantas pessoas estão indo ver o filme, que o filme é bom, tal, e aí é isto. E a revista, quando você abre a revista, as primeiras páginas vem aquela coisa que não tem nada a ver também, ou não? Ou aquilo é propaganda? Propaganda. Tá. Só que aquilo no meio do jornal, parece notícia. Olha, estou noticiando como o filme é importante, como o filme é bom, mas aquilo no final é o quê? É uma propaganda, é o conteúdo patrocinado. Estreia do não sei o que, dia tal, também. Exato. Olha como, sei lá, as pessoas agora estão consumindo determinado produto e no meio da propaganda aparece uma marca lá no fundo. Ou seja, na verdade, eles estão anunciando um produto. Parece notícia, mas não é notícia, é um conteúdo patrocinado. Vamos supor que eu esteja montando uma escola de observatório de imprensa, uma escola de notícia. E aí, isso é notícia. Uma escola de notícia para aluno do ensino médio, maravilhoso, né? E aí eu estou cobrando, sei lá, R$3.000 por aluno, por mês, mensalidade. Então eu faço o seguinte, fazendo investimento. Eu chego no seu jornal e falo assim, jornalista Tayana, faz o seguinte, se eu te der R$20.000, você faz uma reportagem lá na minha escola, mas uma reportagem elogiosa, falando bem e tal. 20 mil você faz? Claro, se eu tiver 10 alunos, eu ainda vou estar 10 mil no primeiro mês de lucro, certo? Você faz uma reportagem e fala, olha, uma sensação,
escola de notícias? Nossa, então é isso, branded content. Você já consegue lembrar de alguma que você viu? Onde fica muito claro é no YouTube, né, Mauro? Porque a cada 5 minutos de vídeo tem uma propaganda ali no meio, aqueles espaçozinhos amarelos que vão aparecendo, né? Mas vai dentro, por exemplo, você está vendo uma notícia, você vê, por exemplo, Eu fiz o mais óbvio. Uma resenha. Tem aquele pessoal que é contratado para fazer crítica de, sei lá, de esmalte, de cabelo e tal. Tá. Aí eles estão dando notícia, estão dando crítica. Aí no meio eles começam a falar muito bem de alguma coisa que... Tá, de tal passo que deu certo. Isso. Nossa, isso acontece muito, né? Claro. Agora que eu tô aqui. Sim, mas quando acontece no YouTube, você tem lá um amador, você tem lá o influencer, tá lá para influenciar você. E quando acontece no meio do jornal, no meio das notícias? Quando acontece com ideologias políticas, e quando isso acontece com, sei lá, políticas públicas... Uma coisa que eu não posso falar, mas enfim, até medicamentos, né? Enfim. Medicamentos. Então, branded content, uma leitura mais atenta é importante para você conseguir perceber o que é notícia e o que é opinião e o que é publicidade. Porque a gente fala muito aqui na Formação Geral Básica, diferenciar o que é artigo de opinião do tipo opinião do que a notícia. Sim. Só que quando a gente chega para observar mesmo, a gente percebe que tem muita notícia, tem muita opinião e tem muita publicidade disfarçada de notícia. Certo? Certo. Já lembrei de várias aqui. Vamos lá para o próximo. Copyleft. Copyleft. É o Creative Commons. Falei mais claro para você? Copyleft? Tá. Então vai. O que é o copyleft, então, professora Tayana? Não, a questão você falou você ter a liberação para usar o conteúdo de outra pessoa, se tem ou não, se copia, é plágio, sim, também. Copyleft... Não seria plágio, seria pegar exatamente uma que não é tua. Copyleft é o contrário do copyright. O copyright está na tela aí também, olha só, copyright. Copyright é aquilo que tem direito fechado, você tem que pagar para usar. Então, se você usar, tem até uma imagem bem bacana, e se usar sem autorização, você está furtando, né? É crime. Sim. É crime, tá? Tem a ver com os direitos autorais, né? Exato, direito autoral. Copyright, direito de cópia. O copyleft é direito aberto, você pode usar à vontade. Por exemplo... O copyleft... Direito livre, posso usar. Copyright, por Desde exemplo... que você coloque também, você pegou... Por exemplo, eu estou dando uma explicação... Eu copiei de você, né? Exato, nós estamos aqui, eu e você, dando uma aula. Aí você quer usar essa aula, essas explicações numa aula numa escola particular. Vou dar os créditos a Mauro Marcel. A nossa escola, o Centro de Mídias, é copyleft, é direito aberto, você pode usar à vontade. Mas é educado, é bonito, é correto você falar de onde você tirou. Isso, era isso que eu queria. Copyleft, você fala, você tirou, certo? Copyright, por exemplo, eu tenho um livro escrito e você quer usar parte desse livro, você tem que pagar para mim. Não é aberto não, o livro é meu fechado. Agora essa aula não, essa aula aqui é aberta, você pode usar, é do governo do estado, a gente liberou o uso, você pode usar à vontade. Tá aula como os slides, né? Exato, por isso nós temos problemas aqui, porque como a gente trabalha com direito aberto e às vezes a gente quer colocar alguma coisa aqui na aula que é direito fechado, a gente tem que pedir autorização para usar, né? Por isso que a gente procura usar aqui apenas direito aberto. Sim. Ok? Então, cyberbullying. Cyberbullying é mais tranquilo de entender, né? É a rede, eles conhecem, sofrem. Isso. Bullying é o quê? É intimidação contínua. Tipo, se eu chego para você e zoo você hoje, é má educação, é grosseria, é estupidez, mas não é bullying ainda. Se você zoa todo dia. Todo dia, insistentemente é bullying. Ou seja, é errado um dia, mas ainda não é bullying, tá bom? Sim, é errado um dia. É bom explicar isso mesmo. Porque assim, tipo, é errado, tem que cuidar disso, tem que acabar tal. Mas bullying é cotidianamente. O problema é quando é na internet, um dia só é sempre. Porque fica lá todo dia. Se você faz isso na internet na escola, num dia, no trabalho um dia, ele é um dia que acabou ali. É errado, pelo amor, é errado. Mas se você faz na internet uma publicação... que ele espalha, viraliza e se transforma não tem em várias. Jeito. Né? Na internet, quase sempre, se não sempre, é bullying. No caso da internet, cyberbullying. Por isso tem que tomar cuidado. Educação na rede, né? Fundamental. Deepfake, isso aqui é importantíssimo. Deepfake. A gente conversou antes sobre isso, deepfake. Deepfake é o quê? Deepfake é quando você vê Por exemplo, eu estou aqui falando com você e eu começo a falar alguns absurdos.
Só que não foi eu que falei. Alguém pegou uma tecnologia e fez a minha boca se mexer. Você estava falando ontem sobre isso. Exatamente. Fez a minha boca se mexer, como se eu estivesse falando aqueles absurdos, e criou um deepfake, um falso profundo. Parece que sou eu. Isso é muito no terreno da política, das relações internacionais. Você pega aquele candidato lá ao Senado americano falando absurdos e ninguém vota nele, mas não foi ele que falou. Foi uma tecnologia que colocaram, parece que ele disse aquilo. É como se fosse uma tradução, uma dublagem do seu lábio, né? Eles criam outras palavras. Mexem até na... Dublagem, assim, dá pra perceber isso. Mas a ideia é essa. Sim, mas aqui, até o mexer aqui da boca, então eles trabalham também nisso. Exatamente. Não só no som, eles mexem na imagem também. Isso, ou então pegar um sósia, que tem sósia que parece muito, né? Mas deepfake, em geral, usa tecnologia para mudar o formato da boca e tal. Gente, é um negócio horroroso e assim, é algo que existe. E isso geralmente é contratado, empresas que fazem isso na maldade mesmo. Em geral, envolve grandes corporações, grandes governos, né? É isso, certo? Hate speech, discurso de ódio, né? O hate, né? O hater, hater, né? O cara que aparece lá só para causar. Para causar o pânico, né? Tacar o terror. Né? Malvadeza. Isso é tranquilo, hate speech. Fact, de novo, já foi. Fake news, tranquilo, né? A gente já está cansado de ver, né? Todos os dias a gente se depara com uma verdade. Fake news não é notícia falsa simplesmente. Então, é um termo que quer dizer uma notícia que o alcance que isso tem, né? Tipo, a gente falou da fofoca. Acho que elas circulam bastante no WhatsApp, né? No WhatsApp. Se olha, ninguém sabe disso, fale a verdade está aqui. Quando começa com esse tipo de jargão, já dá para perceber que é fake news, né? O pessoal falar que, sei lá, não é fake news, é até absurdo. Alguém falar que a Terra é plana, nunca vi um eclipse, sei lá, um negócio assim, das coisas mais simples. Falar que vacina gera problema. Porque a mídia não divulga, saiba que toma. Nossa senhora, a mídia não divulga, vocês... Não. E isso espalha numa velocidade. E o dano que causa, né? E eu vou para esse aqui, hoax. Hoax é farsa. São farsas criadas para gerar algum dano. É mais do que a fofoca, é mais do que a fake news. É a fake news elevada à máxima potência. É a pessoa que faz... São os escritórios que você falou. Escritórios de fake news. Hoax, são farsas. Mentiras para gerar danos mesmo. A indivíduos, a corporações. Intencionado mesmo. E aí, olha, influencers super mega plus famosos. Então, eu fico questionando o que o influencer influencia, né? Vamos debater, né? E tem gente que saiu da TV, do jornalismo para ser influencer, né? É complicado. E tem gente que saiu da internet para ir para a TV, né? Porque é influencer. É verdade, isso acontece. E pega nome, né? E vai para a TV, como você falou. E muitos aí, né? Verdade. Professora Tayana, o caso do Luva de Pedreiro, só para deixar com os alunos. Quem é o Luva de Pedreiro? É um sucesso aí que a galera deve estar conhecendo. Eu vi falar desse cara, não? Tá assim, mundial. E tá na TV. E agora veio influência do TikTok. E para terminar a nossa aula, um último termo aí, phishing. O que é o phishing? Phishing é quando... Phishing tá pescando o quê? Você algo joga lá para poder pegar os seus dados. Por exemplo, alguém fala assim, emprego para quem não tem experiência, não tem informação nenhuma. Deixe seus dados. 20 mil reais por mês, deixe seus dados aqui. Ou então, basta clicar aqui, o seu celular cheio de informações. O phishing é isso. Ou então, pior ainda, a gente entra em redes públicas de internet, Wi-Fi público, e naquele Wi-Fi ele não é protegido, né? Aí você tem que aceitar tal coisa para entrar nessa rede. Aí você, na ânsia de entrar na internet, clica. Isso que eu falo que são os cookies, dá um medo, né, de você aceitar o cookie e o cookie ser um phishing. Olha só que debate louco. A gente começa a conversar agora, olha só. Que medo de você aceitar um cookie e o cookie ser um phishing para gerar um hate speech, fazendo uma hoax e transformando você no deepfake. Nossa, gostei. Adorei a aula, professora. Essa parte da Olha, bacana, né? A próxima aula vai ser a professora Tayana, ela vai estar em voo solo com vocês. Me ajuda aí pra gente conseguir. Ela vai falar sobre a agência de notícias, vai voltar alguns termos que falamos, vai fazer uma retomada de todos os elementos com uma outra linguagem para você ficar bem fluente na nossa aula para direcionarmos o quê? No nosso Observatório da Imprensa Internacional. Professora Tayana, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar com você e estarei sempre aí disponível. Sim, está convidada para outras aulas, viu? Certo. Então,
para vocês. Um grande abraço. Confira a próxima aula, vai estar show. Falou, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.